um livro sobre isso, 1930, integralismo. Quem é que vai se interessar por isso? Então eu peguei o meu livro, que tinha umas 800 páginas, e mandei para 8 editores. Os 8 quiseram. Nós tínhamos o apoio dos 3 movimentos. Então foi uma gestão com uma legitimidade única. Meu nome é Elgio Trindade. Eu fiz meu primário no Instituto de Educação, depois fui para o Colégio Anchieta, onde eu fiz o meu ginásio e curso clássico, como era na época. Depois me formei em Direito na PUC, porque achava que tinha que ter um trabalho remunerado, senão ia morrer de fome. Mas o que eu queria mesmo era ser cientista político. E aí só tinha um caminho, ser professor da universidade. Felizmente, realizei esse sonho e estou aqui ainda revivendo esses momentos. Naquela época, o curso de Ciências Sociais na URGS estava se formando. Tinha ainda uma dominação muito grande da área de Sociologia. E houve um momento em que se decidiu criar, o que é usual no Brasil, a área de Ciência Política, como também a área de Antropologia, que vai surgir um pouco depois. E aí surge, na Faculdade de Filosofia, a ideia de se criar, numa reforma que fizeram, o curso nesta área para iniciar a política. E para esta área veio um jovem ex-vereador chamado Leônidas Schauser, foi convidado pelo professor Darcy Azambuja para ser o responsável pela área de política na Faculdade de Filosofia. Então ele começou a desenvolver esta área dentro do curso de Ciências Sociais. Então ela começou com 2 professores, era ele e o professor José Tavares, que era mais professor de teoria política. Ele era professor de política grega na antiguidade. Então as aulas dele começaram, pelo talento que ele tinha na exposição, a atrair pessoas que vinham da Faculdade de Economia, do curso de Filosofia, obviamente que do curso de Ciências Sociais. Então a sala dele, uma vez por semana, que ele dava as 3 horas do curso na mesma tarde, começou a se tornar um espaço frequentado por diversos alunos atraídos por este curso novo que tratava de política grega, mas que, tratando de política grega, projetava para o presente características daquilo que será a política no sentido moderno. Eu comecei, junto com um colega meu, que era o professor Francisco Ferraz, que também foi reitor da URGS antes de mim, nós começamos a nos envolver na política estudantil. Ele entrou na URGS, eu entrei na PUC, e claro, ambos preocupados em ter uma atividade profissional, porque nas ciências sociais ninguém ia sobreviver se conseguisse ser professor. Entramos na universidade e no 2º ano da faculdade nós começamos a nos interessar pela política estudantil e o DCE, aliás, a UE era a União Estadual de Estudantes, que reuniam todos os estudantes da URGS e do interior. Tinha Santa Maria, Pelotas, reunia tudo isso e outras cidades menores que tinham faculdades isoladas. E aí há uma primeira eleição, uma eleição direta. E nós não tínhamos nem experiência de política, muito menos de participar de um processo de debate numa eleição direta. Mas nós resolvemos nos inscrever e nos lançamos. Nós saímos de ônibus daqui, paramos num pequeno hotel perto da rodoviária, que era o mais barato,
E em Passo Fundo nós fomos no domingo na frente da catedral, tá toda a cidade lá batendo papo, e nós perguntamos quem são os estudantes aqui. E aí de cara, olha, ali tem um grupo que é da faculdade de agronomia, tinha uma faculdade de agronomia isolada lá, que tinha alunos de todo o Brasil, e ali estão os alunos da faculdade de Passo Fundo. Aí nós fomos a esses grupos e olha, nós somos candidatos à União Estadual de Estudantes, vocês talvez nem saibam o que é isso, é uma eleição direta, e nós viemos aqui para conversar com vocês. Podemos marcar para amanhã uma reunião? Aí marcaram a reunião e nós fomos começar a campanha praticamente sem nenhum apoio, sem nenhum contato prévio, sem nenhum financiamento, acreditando na nossa capacidade de desenvolver. Nós tínhamos lido 3 ou 4 livros importantes, do Celso Furtado, de um tal de Padlebré, que também era um cara importante, que era um francês que estudava a miséria no mundo. E com esses livros, nós dois tínhamos uma formação muito parecida, saímos do mesmo colégio, nós tínhamos facilidade de falar sobre tudo. E aí nós fomos indo, percorremos o estado todo. E depois chegamos em Porto Alegre, onde fizemos campanha na PUC e na URGS. Resultado, ganhamos em todo o estado e derrotamos aquele poderoso grupo que achava que não precisava fazer campanha, porque eles eram tão fortes que não precisavam se deslocar. Aí vem o gosto pela política. Quer dizer, nada melhor do que o aprendizado da política quando tu tens a oportunidade de passar por uma experiência dessa. Aí terminou o período da política estudantil, veio uma experiência muito interessante. Eu, em 1962, e o meu colega Francisco Ferraz, tivemos uma ficha razoavelmente impregnada de denúncias a nosso respeito, muitas verdadeiras e uma parte inventada. Então eu digo, olha, eu tenho que tratar de sair desse país. E aí tentei uma bolsa para a França e eu consegui essa bolsa. E aí fui, fiz lá um período, queria fazer meu doutorado, então fiz um curso completo de Ciências Sociais, que aqui não tinha. Aí eu fui o primeiro brasileiro a ter o diploma de formação numa escola que é onde se formava a classe política francesa. Todos os alunos que queriam se envolver em política faziam este curso. E era um curso pesado, eram 3 anos. Eu era dispensado do primeiro ano, porque eu já tinha faculdade de Direito, então eu tinha que fazer 2 anos. Aí eu comecei a simultaneamente fazer o doutorado. E o doutorado que eu escolhi foi um tema interessantíssimo, porque tinha uma brasileira que ficou logo minha amiga, porque ela também estava nessa instituição, e eu digo para ela, mas sobre o que tu está trabalhando? Eu estou trabalhando sobre aquele partido de representação popular, PRP, que era um partido que deu continuidade ao integralismo, a Ação Integralista, que era um partido anterior, meio fascista. Eu peguei o período depois de 45, em que ele tentou ser democrático, e o dirigente desse partido, que era o Plínio Salgado, se candidatou à presidência da República. Eu digo, interessante, coisa e tal. E sobre o período anterior? Não, sobre o período anterior não há nada. Aí eu comecei a pensar, por que não? Então, eu decidi fazer sobre o integralismo. Bom, aí a grande dificuldade foi eu convencer o meu orientador, e o meu orientador diz assim, mas fascismo no Brasil? Vai ser difícil o senhor provar, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir isso, vamos tocando e coisa e tal. Tudo bem. Como eu tinha direito, depois de ter ficado 2 anos na fase do mestrado, eu tinha direito a ficar 1 ano no Brasil pesquisando sobre integralismo. Então eu fiquei 1 ano aqui, fazendo entrevistas aqui no Rio Grande do Sul. Aqui era fácil, porque um dizia quem era o outro, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo e Porto Alegre. Fiz aqui no Rio Grande do Sul umas 80 entrevistas. Eu termino meu doutorado, volto para o Brasil e digo, bom, um livro sobre isso, 1930, integralismo, negócio meio de história.
quem é que vai se interessar por isso? Então eu peguei o meu livro, que tinha umas 800 páginas, e mandei para 8 editores. Eu digo, alguém vai querer isso. Os 8 quiseram. E aí apareceu uma editora da USP, Difusão Europeia do Livro, que era uma editora cujo editor responsável era nada mais, nada menos que o Fernando Henrique Cardoso. E era a editora que publicava os livros do Florestan Fernandes, do Fernando Henrique Cardoso, dos grandes professores da USP. Eu digo, essa editora vai ser importante porque ela tem status. E aí saiu pela editora o livro, a primeira edição. Minha tese eu defendi em 71, o livro saiu pronto em 73, 74, primeira edição, e começa a circular. Naquele tempo havia na revista Veja uma espécie de hierarquia das vendas dos livros. E de repente eu constato que o meu livro era o terceiro mais vendido no Brasil. Aí eu entro para a universidade, eu era o terceiro professor, tinha aqueles 2 que eu falei no início, mas já entro com a bola cheia. Tanto que eu tive que, no futuro, que esquecer desse tema. Porque a pior coisa é a pessoa de um livro só, que ela fica marcada, é o autor daquele livro e acabou, não. Como nós estávamos no processo de abertura logo depois, eu me meti no tema da redemocratização, do desenvolvimento partidário, e aí entrei nessa coisa que todos os cientistas sociais do Brasil se envolveram. E aí o meu perfil mudou, me transformei numa pessoa, um cientista social normal, não especialista em fascismo. Então eu entro na universidade, faço as minhas atividades, procurando diversificar e não ficar só no integralismo e por aí vai. E quando este meu colega, que faleceu esse ano, Francisco Ferraz, foi reitor da universidade, ele está ali também, ele se candidata, ganha a eleição e eu estou voltando de um pós-doutorado no exterior. E ele chega para mim e diz assim, Eljo, fizemos política estudantil juntos. Eu quero que tu escolha a pró-reitoria que tu queres, que eu quero que tu venha trabalhar comigo. Digo, Ferraz, lamento te decepcionar, mas eu estou na cabeça com a pesquisa que eu estou desenvolvendo desde a França, desse meu pós-doutorado. Eu quero voltar para a minha atividade de pesquisa. Ele ficou decepcionado. O maior amigo dele e companheiro de política estudantil não quis ir para a reitoria. Nessa época, o grande trunfo político era a reitoria da URGS. Mas aí o professor Gerhard, que era o pró-reitor de pesquisa, ele assume porque vagou a vice-reitoria, e aí o reitor Ferraz perguntou, tu não gostaria de ser vice-reitor? E o cara, virou vice-reitor. Aí vagou a pró-reitoria. E eu virei pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Primeira função. E aí fiz a coisa mais óbvia, que era a seguinte, quando a gente era pesquisador, como no meu caso, ia na pró-reitoria e perguntava, em março, né, ainda tem um dinheiro para a gente poder comprar isso ou aquilo? Não, dizia o Gerhard. Todo o dinheiro que tinha eu já distribuí para os grupos que me pediram antes de começar o ano letivo. Então ele nunca tinha dinheiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um sistema competitivo que distribuía diferentes coisas para não só dinheiro de um certo tipo, mas dinheiro para fazer a tese, dinheiro para imprimir, dinheiro para pagar bolsista, dinheiro para fazer pesquisa, tudo que você pode imaginar, tinham 5, 6 itens. Só que em maio é que nós vamos julgar. Então as pessoas tinham tempo de se organizar, encaminhar, e aí tu julgava em maio, e aí a pró-reitoria, que gostou da ideia, mandava uns dinheiros a mais, e ficou um projeto legal.
Aí surge a situação que me leva à reitoria. Naquele tempo, dirigia a universidade uma oligarquia. Com essa oligarquia dominante, há uma oposição que se cria. A Durgues diz: nós temos que tentar derrubar esse grupo. A Surgues, idem. E o DCE, igual. E aí, o José Vicente, que é um professor da sociologia, e que naquele tempo estava apoiando o professor Ferrari, e ele que me disse: Eljo, por que tu não entra nessa? Eu digo: eu não estou interessado, no princípio. Não, mas entra, tu vai ver que tu tem todo um perfil, todas essas coisas que aconteceram aí, eu acho que deve entrar. Bom, aí eu pensei um pouco e disse: bom, vou tentar. Aí eu procurei dar mais força de natureza acadêmica ao grupo, e não só líderes sindicais, também acadêmicos, mas que tinham uma vida de sindicalistas, para dar uma mistura boa nesse negócio. E aí escolhi duas pessoas. A Vrana Panizzi, minha colega, que encontrávamos sempre nos aviões voltando de Brasília, porque ela fazia parte daqueles conselhos do CNPq, da área de arquitetura, e eu fazia da área de ciências sociais, eu era do conselho do CNPq, então a gente viajava junto, eram amigos. E aí eu descobri, por indicação de um professor das letras, a diretora das letras, a Ana Maria Guimarães. Essa mulher é um doce de fala maravilhosamente bem, bonita, das letras, articulada. E eu convidei e ela topou logo. Ela era tão boa que ela virou pró-reitora de extensão e foi um espetáculo. Houve um debate amplo na universidade, tudo que era lugar tinha muita gente, foi uma maravilha. E o aprendizado lá da política estudantil, de fazer campanha direta, foi fundamental para eu poder desempenhar nesse período. Nós tínhamos o apoio dos três movimentos. Então foi uma gestão com uma legitimidade única. Não havia oposição pública. Então, a grande satisfação é de tu dirigir a universidade sabendo que tu contava com o apoio não de todos os professores, mas de 55% dos professores, com 76% de técnicos e com 80% dos alunos. Então, foi uma gratificante reitoria. Nós fizemos reuniões com todos os segmentos. Se pode governar com vacas magras. O meu período foi de vacas magras. Isto não impediu que eu fizesse, e não estava no programa, o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, que é o segundo do Brasil depois da USP. Tirado da minha cachola, não estava no programa, um polo tecnológico. Eu fui numa viagem com o ex-governador Colares para Israel, e enquanto Colares e o grupo fazia turismo em Lisboa, em Paris, eu fui para Grenoble separadamente e procurei o presidente do Polo Tecnológico de Grenoble para dizer: nós queremos criar um polo tecnológico na URGS, o senhor concordaria em ir até lá e coisa e tal? E o cara confessou que tinha estado no Brasil como bolsista do Chateaubriand, estudando temas de eletricidade, que gostava muito do Brasil e que vinha ao Brasil. E eu trouxe ele aqui e ele percorreu todas as unidades para avaliar se a URGS tinha condições de ser um polo, e aí nós criamos o polo e levamos juntos a Unicinos e a PUC para que eles também depois criassem os seus polos independentes. E por aí vai. Eu quero dizer, por esses exemplos, só para citar dois, que não é o fato de tu teres dinheiro que vai definir a tua boa gestão. Tu tem que ter criatividade.
Essa é a primeira foto que eu tirei com os primeiros alunos da UNILA. Eram todos jovens, só que na primeira etapa eram jovens do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e do Chile. Depois é que nós fomos expandindo em direção ao norte da América Latina, chegamos ao México, mas aí foi conquistado passo a passo. Então aqui o primeiro grupo, estou lá o reitor de mão dada com seus alunos, num clima extremamente simpático, porque os alunos estavam descobrindo o que era um outro país, convivendo com colegas de outros países que eles jamais tinham convivido. E, ao mesmo tempo, estavam coabitando em quartos e dormitórios conjuntos, onde sempre tinha um aluno de um país e um aluno de outro. E eles começavam a praticar o bilinguismo já no convívio diário da universidade. Foi uma experiência diferente da URGS. A da URGS teve o prazer de derrotar uma oligarquia e neste salão aqui nós discutirmos a reforma do Estatuto da Universidade, que teve a participação de toda a comunidade. E a minha grande gratificação, e isso eu devo também à política estudantil, foi de eu ser o reitor, como diria o presidente do Hospital de Clínicas, que era o médico, o senhor é o reitor pedagógico, porque eu conseguia transformar uma reunião que tinha um número grande de membros, mas nem todos vinham, e que exigia um quórum maior, porque era mudança de estatuto, eu conseguia que quase todos votassem a favor daquilo que nós achávamos que era a melhor opção, porque eu me envolvia pedagogicamente na discussão, sem impor, mas acreditando naquelas ideias que eu defendia e que faziam parte da minha preocupação com a mudança da nossa universidade. Eu estou aposentado há 15 anos. Como a minha cabeça está perfeita, e como eu estou com 86 anos, com boa mobilidade, eu continuei uns 4 anos ainda dando aula na pós-graduação que nós temos na área de políticas públicas e ciência política. E aí depois eu achei que estava na hora de começar a deixar as aulas e me concentrar mais naquilo que era outra atividade que eu tinha, que era escrever os livros. Eu já escrevi mais de 40 livros, mas eu tinha uma meia dúzia que eu tinha ainda que escrever, de pesquisas que eu fui fazendo como reitor, inclusive. Eu publiquei livros como reitor. E eu lembro que a minha experiência como reitor da URGS foi extremamente rica por tudo aquilo que eu já falei. Como reitor da UNILA, eu diria que foi uma experiência diferente, porque uma coisa é mudar uma universidade tradicional, outra coisa é criar uma universidade nova. Não quer dizer que uma seja mais fácil que a outra. E eu diria que ao criar uma universidade nova, eu tive um outro tipo de experiência, que foi criar um modelo de uma universidade interdisciplinar. Então, eu tenho essa dupla satisfação. Chegar aos 86 anos lúcido, com disposição, escrevendo diariamente livros com bolsa do CNPq. O meu prazo de terminar o meu livro é até o ano que vem. Já ganhei até o prêmio Jabuti, publicando um livro há 3 anos atrás pela editora da URGS, foi premiado com aquele prêmio Jabuti Nacional. E, além disso, participar deste comitê do campus URGS Caxias, e que eu acredito, a essa altura, que ele é irreversível, que ele vai dar certo e vai ser uma coisa muito importante para a URGS,
Então é isso, um abraço a todos e muito obrigado por esta oportunidade.